Olá, sou o professor Maurício de Paula e o assunto da aula de hoje é a função seno, cosseno, bem como os gráficos. Então, para iniciar essa aula, nós vamos definir a função seno. Bom, então a função seno ela é dada por essa aplicação dos números reais nos conjuntos dos reais. Então, essa função vai associar cada real x ao real seno de x. Bom, então, logo abaixo aqui a gente já pode observar o gráfico da função seno. E lembrando que nós já calculamos o seno de alguns arcos notáveis. E vamos explorar um pouquinho mais como é que se comporta essa função seno ao longo do ciclo trigonométrico, observando quando é que essa função é positiva, quando é que ela é negativa, quando é que ela é crescente, decrescente, incluindo essa análise nos 4 quadrantes do nosso ciclo trigonométrico. Aqui o nosso ciclo trigonométrico, lembrem que o nosso ciclo tem raio igual a 1, e ao lado aqui eu já estou trazendo o gráfico da nossa função seno previamente construído. O que é importante trazer, eu estou trazendo alguns lembretes para nós aqui. Percebam que eu já trouxe o seno daqueles arcos notáveis que nós já havíamos calculado, né, o seno de π sextos, que corresponde a 30 graus, que é 1 meio, seno de π quartos, que é a raiz de 2 sobre 2, e o seno de π terços, que na verdade é o seno de 60 graus, que é a raiz de 3 sobre 2, com valores aproximados ali, que é 0,8860, né? Assim como raiz de 2 sobre 2 é 0,7071. Bom, no nosso ciclo trigonométrico, eu apresento aqui o primeiro quadrante, o segundo, o terceiro e quarto. Então, eu estou iniciando com o nosso x, que é π sextos, que corresponde a 30 graus. Eu até coloquei as duas unidades para que a gente possa compreender melhor esse nosso assunto, que na verdade é a função seno e posteriormente a função cosseno. Então, quando a minha função seno ela recebe como valor de entrada, né, esse número, esse arco que é π sextos, que corresponde a 30 graus, o nosso valor é 1 meio. Percebam aqui que da nossa origem até esse ponto aqui de contato do nosso eixo V com a nossa circunferência corresponde ao nosso raio, que é 1. Como eu estou bem no meio aqui, significa que isso aqui é 1 meio, né? Nós já fizemos esses cálculos, só recapitulando. Utilizamos aquele triângulo equilátero, depois nós dividimos o triângulo equilátero em 2 triângulos retângulos e fizemos todos aqueles cálculos de seno, que era cateto oposto sobre hipotenusa, e posteriormente o cosseno, que é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Então eu só vou preenchendo a nossa tabela aqui. Então o seno de zero, na verdade, é zero. Observem aqui nos nossos gráficos, nosso ciclo trigonométrico, o nosso ponto P coincide com o nosso ponto A, então eu tenho 0 radianos, e isso significa que eu tenho zero aqui no nosso gráfico ao lado. Então, quando o nosso x for 0 radianos, eu vou ter que o seno de x também vai ser zero. Quando o nosso seno, né, receber o valor de π sextos, que corresponde a 30 graus, vai ser 1 meio. Observem no gráfico aqui ao lado. Quando ele for 45 graus, ou seja, π quartos é a raiz de 2 sobre 2, tá justamente sinalizado por esse ponto azul aqui, e raiz de 3 sobre 2 quando for 60 graus. Observem que esse valor do seno aqui vai aumentando até chegar a 1, que na verdade é o nosso raio do nosso ciclo trigonométrico. Quando ele for 1, é porque o nosso x é π meios. Então, só vou preenchendo a nossa tabela. Nós já conhecemos esses arcos notáveis. Então, o seno aqui é 1 meio. Para π quartos é raiz de 2 sobre 2. E para π terços, que corresponde a 60 graus, é raiz de 3 sobre 2. Quando for π meios, esse valor aqui é 1, que é o valor de máximo da nossa função seno. O que eu observo aqui, né, que nesse primeiro quadrante, onde eu observo de 0 até π meios, eu observo que, só vou delimitar aqui esse intervalo, eu observo que os valores desse meu seno calculado
Na verdade, todos eles são positivos, né? São maiores do que zero, e observo que os valores são crescentes, né? Isso é uma observação que eu já estou fazendo aqui com essa análise da nossa função seno no primeiro quadrante. Agora, a partir do momento que eu começo a verificar outros valores, ou seja, a partir de π meios, né, em direção até a π, eu observo, né, só vou trazer aqui para esse gráfico da função seno, que a partir do momento que eu passo de π meios, os meus valores começam a decrescer até π. E eles continuam decrescendo até 3π meios. Então, até 3π meios, eu vou colocar aqui até 3π meios, os meus valores estão decrescendo. Aí tem uma análise que é interessante, que quando os valores eles começam a ficar negativos no segundo quadrante, percebam aqui que eu vou voltar agora para o nosso ciclo trigonométrico, observem aqui no nosso ciclo que quando eu avanço, quando o meu x for 2π, que corresponde a 120 graus, eu tenho raiz de 3 sobre 2, continua positivo aqui. Quando ele passar para 3π, 135 graus é raiz de 2 sobre 2, e quando for 150 graus, que é 5π, ele é 1/2. Então aqui ele vai começar a decrescer. Então o valor de máximo é 1. Quando ele passa para 2π, ele passa a ser raiz de 3 sobre 2 novamente. Raiz de 2 sobre 2, que é 0,7. Depois ele passa a ser 1/2. E quando chega a π, esse nosso valor se torna nulo. Então, o que eu observo? Né? Que depois de π meios, os valores começam a decrescer. Até π, os valores eram positivos, ainda positivos, mas quando ele passa de π para 7π, eu observo nesse gráfico aqui, onde eu estou passando o cursor do nosso mouse, que os valores vão ficar abaixo desse eixo x. Se vão ficar abaixo desse eixo x, os valores vão ficar negativos. Então, volto para o meu ciclo trigonométrico e observo que eu passo para o terceiro quadrante. Para o terceiro quadrante, o que eu estou observando? Né? Que eu tenho o x que vale agora 7π, e 7π, observem que o valor aqui do nosso seno, ele está abaixo desse eixo U, ou seja, esse valor vai ficar negativo. Então, quando for 7π, o valor vai ficar menos 1/2. Consequentemente, os valores do meu seno, nesse terceiro quadrante, ficam negativos. Depois, vai assumir menos raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 3 sobre 2. Por fim, quando chegar a 3π meios, esse valor aqui vai ser menos 1, que é o valor de mínimo aqui da minha função seno. Então, só observando aqui o gráfico, né? Eu estou passando para 5π, agora eu avanço para 4π, que corresponde a 240 graus, e por fim eu chego em 3π meios. Tá? Então, até 4π, até um valor aberto de 3π meios, a minha função aqui é decrescente. Então, termino a análise aqui no terceiro quadrante e vou para o quarto e último quadrante. O que eu observo? Né? Que esse quarto e último quadrante, os meus valores passam a ser crescentes. Eles, embora sejam negativos, os valores começam a crescer, ou seja, eles ficam mais próximos de zero quando o meu valor de x se aproxima de 2π. Então, voltando para o ciclo trigonométrico, eu vou avançar aqui. Então, o que eu observo? Quando eu tenho 5π, eu tenho menos raiz de 3 sobre 2. Quando eu tenho 7π, eu tenho menos raiz de 2 sobre 2. E quando eu tenho 11π, que corresponde a 330 graus, eu tenho menos 1/2. Então, aqui vai ficar, só preenchendo a nossa tabela, vai ficar menos raiz de 3 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2 e menos 1/2. Bom, quando eu chegar, então aqui os valores são crescentes, vou só colocar a partir daqui, né? Eu deveria ter
delimitado até esse ponto, aqui os valores voltam a ficar crescentes. Tá? Só retificando que aqui eu deveria... Só vou apagar aqui para não ficar errado. Ok? Vou colocar até aqui. Certo? Bom. E então, a partir de 5 π-terços, meus valores voltam a ficar crescentes. Tá? Bom, então, quando chegar a 2π, o meu valor vai ficar 0 novamente. O que eu observo aqui? Só vou trocar a cor, vou colocar verde. Meu valor volta a ficar 0. Eu observo que a minha função seno, ela começa em 0 radianos aqui. Eu comecei em 0 radianos, depois ela começa a ficar crescente. Ela chega num valor de máximo que é 1 quando o meu x assume π-meios. Depois ela começa a decrescer quando ela entra no segundo quadrante, até que ela fica nula novamente, quando é π. Passando para o terceiro quadrante, os valores vão ficar negativos, assim como o quarto quadrante, que nós já fizemos a análise, e até um certo ponto, que é um valor de mínimo, que é em 3 π-meios, que o valor aqui é menos 1. Depois que ela passar 3 π-meios, ela vai começar a ficar crescente, e embora os seus valores continuem negativos, até 2π. O que vai acontecer, além de 2π, é que os valores vão começar a ficar todos repetidos. Que valores são esses? Os valores da minha imagem, né? Então, significa que a função seno é uma função periódica. O que eu posso dizer disso, né? Eu posso fazer algumas afirmações, fazendo um pequeno estudo aqui, que o domínio dessa minha função seno são todos os reais. A minha imagem da minha função seno, na verdade, a minha imagem corresponde aos valores que essa minha função vai assumir aqui no meu eixo y. Eu observo que o menor valor que aconteceu aqui foi o menos 1, quando nós estivemos com x igual a 3 π-meios, e o valor de máximo ocorreu aqui em π-meios, quando o meu x era π-meios, né? O meu valor de máximo era 1, quando o meu x assumiu π-meios. Então, a minha imagem vai ficar nesse intervalo fechado de menos 1 até mais 1. Então, para finalizar essa análise aqui da função seno, o período dessa minha função é 2π. O que significa que os valores começam a se repetir de 2π em 2π. Então, agora eu vou trazer um exemplo, onde eu vou esboçar o gráfico da função f de x, que é igual a seno de x mais 3. O que é importante para poder traçar esse gráfico é justamente conhecer como se comporta essa função seno de x, que foi fruto do nosso estudo agora há pouco. Então, como é que essa função seno de x se comporta? Então, aqui abaixo eu já estou trazendo essa função seno de x, só lembrando que por se tratar de uma função periódica, observem que ela se repete para valores abaixo de 0 radianos e ela também passa a se repetir com valores acima de 2π. Então, ela tem o mesmo comportamento e eu costumo fazer uma tabela. Essa tabela aqui ela é bem interessante, onde eu trago valores de radianos, valores de x. Então, eu vou colocar aqui 0 radianos, depois π-meios, depois eu trago π, depois 3 π-meios e 2π. Com esses arcos que eu tenho aqui, que é 0, π-meios, π, 3 π-meios e 2π, eu vou calcular, eu vou só colocar aqui em vermelho, vou chamar isso aqui de y1, que é um valor intermediário, que a gente já sabe quais são os valores, né, com base na análise daquela transparência anterior. Então, quando o meu x assumir 0 radianos, eu sei que a minha função seno vai estar justamente aqui. Então, eu sei que esse valor aqui é 0. Quando for π-meios, eu sei que isso aqui é 1. Quando for π, né, só vou marcar aqui, então aqui vai ficar π-meios, aqui vai ficar π, aqui é 3 π-meios e aqui é 2π. Então, isso aqui, só preenchendo a nossa tabela, quando for π, isso aqui vai ser 0. O valor de mínimo da minha função é 3 π-meios, então aqui é menos 1. E quando for 2π, ela volta a ser 0. Certo? Bom, com isso, para construir o gráfico
da função f de x, que é seno de x mais esse 3 que aparece aqui, mais esse 3. Na verdade, eu vou pegar esse valor que eu já tenho calculado, que eu conheço, que já é padrão da minha função seno de x, e vou somar com esse número 3 que aparece nessa função f de x. Então, eu vou chamar aqui que esse valor de y1 mais esse 3, eu vou chamar de y, que na verdade é a minha função f de x, certo? Então, eu vou dizer que isso aqui vai ser a minha f de x. É o valor de y1, que é o seno de x, para esses arcos notáveis que eu coloquei aqui, mais o número 3. Então, eu tenho aqui, ó, 0 mais, né, 0 mais 3, isso aqui resulta em 3. Vou colocar aqui ao lado, então, 0 mais 3, isso aqui resulta em 3. Então, eu vou passar a marcar esse meu valor aqui, só vou colocar aqui ao lado, isso. Então, quando for 0, eu vou ter o valor 3. Marquei aqui o primeiro ponto, certo? Passando para π-meios, então, quando eu tiver em π-meios, qual vai ser o valor? Eu vou ter 1 mais 3, que resulta em 4. Então, quando for π-meios, o meu ponto aqui vai ser 4. Quando for π, eu vou ter 0 mais 3. Lembre que esse 3 vem aqui da função, resulta em 3. Vou marcar esse ponto aqui. Então, quando for π, eu marco esse ponto que é ordenada 3. Quando o valor de abscissa, né, o meu valor for, quando o meu x assumir 3 π-meios, que é justamente nesse valor de abscissa, o meu valor de ordenada vai ser quem? Menos 1 mais 3, que resulta em mais 2. Esse valor vai estar justamente aqui. Por fim, eu vou ter 0 mais 3, que resulta em 3. Então, é claro, eu tenho poucos pontos aqui, eu não precisaria daqueles outros pontos como π-sextos, π-quarto e π-terços, até para poder fazer o meu gráfico mais suave aqui. Mas tendo esses pontos principais, que são esses 5 pontos, de 0 até 2π, eu já consigo ter um traçado aproximado dessa minha função seno. Vou fazer aqui um traçado à mão livre, né? Mas eu teria uma ideia que a minha função seno de x... Opa! Aqui eu marquei errado esse ponto aqui, né? Esse meu ponto, na verdade, ele fica aqui. Ele é 13, não é 4. Então, eu só vou traçar novamente. Ficaria assim. O que é importante, né? Ter uma régua, ter um lápis, fazer essa linha aqui tracejada para ter como se fosse um papel milimetrado para poder esboçar o gráfico. Então, esse aqui é o esboço do gráfico da função seno de x mais 3. É claro que eu poderia muito bem continuar traçando o gráfico, eu sei que essa função aqui é periódica, e o próximo ponto para 5 π-meios aqui, ó, para 5 π-meios seria justamente aqui. Então, eu poderia continuar traçando o gráfico da minha função para o lado direito, bem como para o meu lado esquerdo aqui, né? Então, o próximo ponto certamente seria aqui. Então, em menos π-meios, a minha função assumiria 2. Certo? Então, basicamente, seria isso aqui. Então, isso aqui teria um esboço do nosso gráfico da função seno de x mais 3. Tem um detalhe que já foi até comentado em outras aulas, que, na verdade, esse número 3 que aparece aqui é onde a nossa função está cortando o eixo y, né? Ou seja, eu teria uma translação vertical dessa minha função original acrescentada de 3 unidades. Então, seria 0, 1, 2 e 3. Ou seja, eu estou deslocando a minha função seno de x 3 unidades para cima. É só uma outra maneira de poder fazer essa observação e construir o gráfico dessa função de uma forma muito mais ágil, né? Então, seria essa a construção do gráfico da nossa função. Na próxima transparência, é claro que eu já tenho o gráfico construído, eu vou só apagar essa tabela aqui, está aqui o gráfico, vou deixar a tabela aqui, só está o gráfico agora traçado com uma ferramenta gráfica. Essa ferramenta que foi utilizada aqui é o GeoGebra, geogebra.org, vocês podem fazer o download dessa ferramenta para poder traçar os gráficos com uma precisão melhor e até observar se vocês construíram o gráfico de forma correta.
certo? Bom, então, o que eu queria comentar sobre a função seno, nesse momento, era isso aí. No nosso próximo slide, eu passo a comentar sobre a função cosseno, onde eu tenho valores, é uma aplicação dos reais, também para os reais, onde eu associo cada valor de x ao número real cosseno de x. Novamente, aqui eu trago o gráfico da função agora do cosseno de x. Eu observo que o cosseno, quando ele assume o valor de 0 radianos, o valor do cosseno passa a ser 1. Então, a gente vai fazer uma análise, assim como eu fiz no seno, para a função cosseno. O que eu já observo aqui de imediato, né? Eu observo que eu tenho o meu x aqui assumiu 0 radianos, e quando eu tenho 0 radianos, o meu valor do cosseno tem o comprimento aqui, ó, do meu raio, ó, do ponto O, que é o ponto de origem, até o ponto A, que é o nosso ponto de partida. Então, como eu tenho o comprimento máximo, lembra que isso aqui é o cateto adjacente aqui, então o meu valor do cosseno de x, quando x é 0 radianos, é 1. Por isso que tem esse ponto em azul, está marcado bem aqui no início. Na medida que eu vou aumentando, olha só, aumentando meu valor de x, ó, quando meu x for π sextos, eu observo que esse meu valor do cosseno, que estava aqui em A, começa a diminuir. E ele começa a diminuir em direção ao meu ponto O. Então, meu valor vai diminuindo de valor. Certo? Então, para esse primeiro quadrante, o que eu já observo? Que os meus valores do meu cosseno eles são positivos, entretanto, meus valores vão decrescendo, do número 1 até 0, quando o meu cosseno for, quando o meu x assumir π meios. Então, aqui eu tenho 30 graus, eu tenho raiz de 3 sobre 2. Quando eu tiver π quartos, eu tenho raiz de 2 sobre 2. Então, está diminuindo, né? Raiz de 3 sobre 2 é 0,886. E raiz de 2 sobre 2 eu tenho 0,7071. Valores aproximados. Quando passar para π terços, que corresponde a 60 graus, eu tenho 0,5. E quando o meu arco for π meios, ou seja, 90 graus, o meu valor do cosseno é 0. Então, eu só vou preencher a tabela aqui. Então, o que eu observo? Que nesse intervalo aqui, né, eu sei que... Só vou colocar aqui, não vou incluir os extremos aqui, vou colocar aqui que nesse primeiro quadrante aqui, eu sei que a minha função aqui ela é decrescente. Tá? Ela é decrescente aqui. Agora, quando ela passar para o segundo quadrante, ela vai continuar sendo decrescente, tá? Vou só marcar aqui até esse ponto. Ela continua sendo decrescente, mas tem um detalhe que no segundo quadrante, a nossa função cosseno, ela passa a ser negativa. Os valores do meu cosseno passam a ser negativos. Então, quando eu tiver 2 π terços, vamos só voltar a fazer análise aqui no nosso ciclo trigonométrico. Quando for 2 π terços, eu tenho 120 graus e o cosseno de 2 π terços é menos 1/2. Quando for para 3 π quartos, eu tenho o valor de menos raiz de 2 sobre 2. E quando for 5 π sextos, que corresponde a 150 graus, eu tenho menos raiz de 3 sobre 2. Bom, quando chegar a π, o meu valor passa a ser um valor de mínimo, que é um valor que é menos 1. Então, preenchendo aqui a minha tabela, que eu tenho 0, depois eu passo a ter menos 1/2. Lembre que o valor do cosseno no segundo quadrante é negativo. Menos 1/2, depois eu tenho menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2, e aqui eu tenho um valor que é negativo. É o valor de mínimo que eu tenho. Depois que passar para o terceiro quadrante, vou colocar aqui em outra cor, para o terceiro quadrante, eu estou observando que meus valores do cosseno permanecem também negativos, né? Que provavelmente para 7 π sextos vai acontecer que vai ser menos raiz de 3 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2. Lembre que esses valores desses arcos que eu coloquei aqui de 2 π terços, 3 π quartos, 5 π sextos, 7 π sextos, 5 π quartos, 4 π terços e mais esses 3 aqui do quarto quadrante, são aqueles arcos correspondentes que nós estudamos nas aulas passadas. Tá? Então, por isso que eu estou colocando eles aqui, porque nós já estudamos esses arcos. Tá? Só estou preenchendo a tabela
fazendo em conjunto a análise da função cosseno junto com o ciclo trigonométrico e o gráfico da função cosseno. Então, para 4 π terços, isso aqui vai ser menos 1/2. Para 3 π meios, eu vou observar que isso aqui vai ser 0. Tá? Então, nesse ponto aqui, de 7 π sextos até 4 π terços aqui, eu posso fazer uma análise, então, no terceiro quadrante do nosso ciclo trigonométrico, a nossa função cosseno ela passa a ser crescente. Tá? Esses detalhes já estão, inclusive, nessa transparência aqui. Então, passando para 7 π sextos, observe que o ponto azul aqui passa para menos raiz de 3 sobre 2, depois passa para 5 π quartos, o meu arco x, que é o cosseno desse arco é menos raiz de 2 sobre 2, para menos 1/2, e por fim, quando eu chegar a 3 π meios, o meu cosseno, na verdade, é 0. Então, avançando para o quarto quadrante, minha função aqui ela é crescente no meu quarto quadrante, os meus valores do cosseno para esses arcos que estão no quarto quadrante passam a ser positivos agora, certo? E a minha função não, ela continua sendo crescente. Então, aqui quando for 300 graus, que corresponde a 5 π terços, ela vai ser 1/2. Depois, 7 π quartos, que é 315 graus, vai ser raiz de 2 sobre 2. E por fim, aqui, raiz de 3 sobre 2, quando for 11 π sextos. Quando for 2π, quando eu fizer uma volta completa, o que eu vou observar? Que o meu cosseno de 2π, ele volta a ser esse 1, ó, a esse 1 que está aqui. E aí eu tenho uma repetição desse processo, né? Então, esses valores que eu calculei de 0 até 2π, eles voltam a se repetir. Então, só ressaltando que essa função cosseno ela também é uma função periódica. Aqui só estou grifando que meus valores são crescentes também. Essa minha função cosseno ela também é periódica. Que análise eu posso fazer, então, com relação a domínio, imagem e período, né? Então, só vou escrever aqui ao lado, assim como eu escrevi para a função seno. Eu sei que o domínio dessa minha função são todos os números reais, é o conjunto dos reais. Eu sei que a minha imagem aqui, essa minha imagem, ela é igual à imagem da função seno. Eu observo que o menor valor que eu obtive foi menos 1, e esse valor foi até mais 1. Bom, e o período, né? O período aqui, na verdade, o período da nossa função é 2π. Ela vai se repetir de 2 em 2π, certo? Então, para o nosso próximo slide, eu vou ter um exemplo para poder fazer com vocês também. Aqui nós temos vários detalhes, a gente precisa abordar a construção desse gráfico com um pouco mais de calma. Mas também não é difícil e a gente só tem que ir observando alguns detalhes. É claro que já está apresentado aqui na tela o gráfico da nossa função cosseno de x. Tá? Só vou deixar marcado aqui que isso aqui é o gráfico da função cosseno de x. Mas o nosso exercício, nosso exemplo, pede a função menos o cosseno de 2x menos 1. Bom, eu vou separar a construção desse gráfico aqui em algumas etapas. E eu vou construir novamente aquela tabela. Aquela tabela é importante para que a gente possa se organizar. Eu vou dizer que esse 2x que aparece aqui entre parênteses, eu vou chamar isso aqui de t. O que eu quero dizer com isso? Que esse t vai ser 2x. Certo? Bom, eu já vou explicar por que eu estou fazendo, que eu estou utilizando uma letra. Eu usei t, podia ser qualquer outra letra, tá bem? Podia ser q, podia ser r, mas eu escolhi a letra t. Conhecendo o comportamento da função cosseno, eu consigo construir qualquer outro gráfico. Então, eu vou continuar montando a minha tabela. Eu vou trazer agora o meu t igual a 2x. E eu vou trazer, agora eu vou só marcar aqui, ao invés de utilizar, vou botar isso aqui, que o cosseno, eu vou dizer que y1 passa a ser o cosseno de 2x, tá? Então, eu vou calcular primeiro o cosseno de 2x. Então, o cosseno de 2x eu vou dizer que é y1. E aí eu vou montar minha tabela para cosseno de 2x. Bom, lembrem que
que eu montei a minha tabela antes, iniciando os meus valores para 0, para π meios, só que esses valores eu quero assumir para 2x. Quando 2x assumir 0 radianos, quando ele assumir π meios, quando esse meu 2x assumir π, 3π meios e, por fim, 2π. Mas por que eu estou atribuindo esses valores aqui, que eram de x lá para aquele exemplo do seno, para 2x? Por quê? Porque eu conheço os valores da minha função cosseno para esses arcos aqui. Então, se eu conheço os valores do cosseno para esses arcos, eu consigo calcular esse meu y1. Então, vai ser o cosseno, né, quando o meu 2x for 0, né? Meu cosseno de 0 eu sei que é 1, né? Está aqui, né? Cosseno de 0 é 1. O cosseno de π meios eu sei que é 0. O cosseno de π, eu sei que isso aqui é menos 1. O cosseno de 3π meios, eu sei que isso aqui é 0. E o cosseno de 2π, isso aqui é igual a 1. Agora, eu sei o cosseno desses valores aqui. O que eu fiz? Eu estou assumindo que esse meu 2x está assumindo 0, π meios, π, 3π meios e 2π. Então, eu pego esse valor de 2x, que é 0, e aplico na função cosseno de 0, até cosseno de 2π. Agora, quando o meu cosseno de 2x vai ter esses valores 1, 0, menos 1, 0 e 1. E é nesse momento que eu utilizo essa expressão que está aqui em cima. Se meu t é igual a 2x, quem é que vai ser o meu x? O meu x, né? Eu posso dizer que 2x também é igual a t, né? Então, se t é igual a 2x, então 2x igual a t. Então, eu sei que x é igual a t sobre 2. Com isso, eu posso calcular os valores de abscissa para o meu cosseno de 2x. Então, vamos fazer esses cálculos aqui. Se o meu t for 0, então vai ser 0 sobre 2. 0 dividido por 2 é 0. Então, isso aqui vai ser 0 aqui. Voltando. Agora, o meu valor de x vai ser quem? π meios dividido por 2. Então, vai ser o numerador multiplicando o inverso do denominador. Isso aqui vai ser π quartos. Então, aqui vai ser π quartos. T vai ser π sobre 2. Então, aqui vai ser π sobre 2. Depois, o meu valor de x vai ser quem? 3π meios. Então, vai ser 3π meios sobre 2. Isso aqui resulta em 3π quartos. 3π quartos. Esse meu valor de x vai ser quem? Vai ser o valor de t, que é 2π, sobre 2. Isso aqui vai ser π. Bom, então, se eu fosse traçar o gráfico da minha função cosseno de 2x, eu teria que marcar alguns pontos. Que pontos seriam esses, né? Eu teria que marcar os valores de abscissa. Vou usar até a mesma cor aqui. Esse valor de abscissa, que é o 0. Depois, o π meios, que já aparece aqui. Esse π quartos é a metade desse valor entre π meios e 0. Então, o π quartos estaria justamente aqui. 3π quartos é o valor entre π e π meios. Então, esse 3π quartos estaria aqui. E aqui estaria o valor de π. Então, só para lembrar, vou só fazer uma anotação. Isso aqui seria π quartos. E esse valor aqui é 3π quartos. Bom, quais seriam os valores, então, né? Quando fosse 0, seria 1. Quando fosse π quartos, seria 0. Estaria justamente aqui. Quando fosse π meio, seria menos 1, seria justamente nesse ponto.
Quando fosse 3π seria 0, e quando fosse π seria 1. Mas o detalhe, o nosso exemplo pede que eu quero calcular o valor de menos o cosseno de 2x menos 1. Menos o valor do cosseno de 2x. O que significa isso? Se esse aqui é o cosseno de 2x, que é 1, então isso vai ficar menos 1. 0 vai continuar sendo 0. Menos 1 vai ficar mais 1. 0 permanece sendo 0. E menos 1 vai ficar aqui. Ok. Então agora eu já tenho esse meu valor final. Para finalizar esse meu exercício, eu tenho que acrescentar esse menos 1 que aparece aqui. Então agora sim eu vou ter menos o cosseno de 2x menos 1. Então nesse ponto aqui eu tenho o menos cosseno de 2x, vai estar faltando justamente subtrair de menos 1. Então menos 1 é menos 2. 0 menos 1 é menos 1. Mais 1 menos 1 é 0. 0 menos 1 é menos 1. E aqui eu vou ter menos 1 que é, vou colocar aqui menos 2. Tá? Bom, com isso, eu já tenho os valores de abscissa e os valores da minha ordenada, que é a minha f de x, que assume esses valores aqui. Então agora eu vou marcar os pontos. Quando o meu x for 0 radianos, a minha função vai ser menos 2. Então, se eu for marcar menos 2, vai ficar justamente aqui, ó, menos 2. Quando for π quartos, ó, lembra que eu tinha marcado π quartos? A minha função vai assumir menos 1. Então, se vai assumir menos 1, vai ser justamente esse ponto aqui. Quando for π meios, vai ser 0. Vai estar justamente aqui. Quando for 3π quartos, é menos 1. Ó, 3π quartos é justamente aqui. É esse ponto que eu estou marcando. E quando for π, vai ser menos 1. Está aqui, ó. Então, agora eu posso traçar o gráfico da minha função menos cosseno de 2x menos 1. Estou fazendo esse desenho aqui à mão livre. Ok? Então, esse aqui é o gráfico da função menos cosseno menos cosseno de 2x menos 1. É claro que por se tratar de uma função que é periódica, ela vai acabar se repetindo, né? Então é claro que eu poderia continuar traçando o gráfico da minha função aqui. Lembre que eu avanço aqui, então vai ficar justamente nesse ponto. Vai ser menos π quartos aqui. Aqui é menos π quartos, certo? E aqui é menos π meios. Então aqui, ó, aqui a gente tem que observar que a nossa função vai fazer justamente isso aqui. Certo? Então agora sim está correto. Eu poderia até continuar fazendo aqui para o lado esquerdo. Adiciono mais um outro ponto. Esse ponto vai ficar justamente aqui. E assim eu vou indo. Tá? O que eu estou observando, né? Que se eu partir aqui de 0 radianos em direção a π quartos, π meios, 3π quartos e aqui em π, o processo começa a se repetir. O que mais eu quero comentar? Isso, eu quero falar sobre domínio. Então, o domínio aqui da minha função são todos os reais. A minha imagem da minha função, o que eu observo, né? Eu observo que eu tenho, que a minha imagem aqui ela vai ficar em menos 2 até 0. Então, o que eu observo? Que como esse processo começa a se repetir depois desse meu π, eu posso afirmar que o período dessa minha função é π.
certo? Então agora sim, ok? Está finalizado o exemplo para esboçar o gráfico da nossa função f de x, que é menos cosseno de 2x menos 1. Então, para finalizar, eu tenho que nós estudamos nessa aula as duas funções trigonométricas, que é a função seno e a função cosseno, e a construção dos respectivos gráficos. Tá certo? Então, até uma próxima aula.